Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 17, vamos falar sobre gráfico de setores. Vocês já aprenderam no passado. Nessa aula nós vamos entender como que ele funciona e mais para frente como construir um gráfico de setores. Primeiramente, o que é um gráfico de setores? Bom, por nome talvez vocês não se lembrem, mas vocês já estão acostumados com gráficos desse tipo. Bom, o gráfico de setor é aquele que a gente chama também gráfico de pizza. Por quê? Porque ele é redondo e ele é fatiado, podemos falar assim, né? Ele pode ser em 3D, 3 dimensões, altura, largura, profundidade. Ele sempre vai ser circular, numa base circular. No 3D são cilindros de base circular. Cada parte, que nós chamamos de setores, vamos definir daqui a pouco, são cada setor ali, pintado de uma corzinha, e essa cor, ela tem correspondência direta com a porcentagem. Então existe uma correspondência entre a porcentagem e o graus. Não é só fazer de qualquer tamanho lá e colocar a porcentagem, não. A gente tem que fazer a correspondência correta. Vê, nesse gráfico a distribuição da água doce no Brasil. 68% na região norte. Observe, vocês já sabem que 68% é maior que a nossa metade, 50%. Por isso ele vai pegar a nossa metade e mais um pedacinho. A gente vai trabalhar com isso logo mais. Ou ele pode ser também só em 2 dimensões, só o círculo, como no caso da terceira opção aqui, Bom, você tem os setores circulares aqui, que vocês vão aprender daqui a pouco, mas já se acostumem com a linguagem. Setor circular. Uma pergunta. Vocês já devem ter observado que quase todos os gráficos desse tipo são com porcentagem. Talvez todos que vocês viram até hoje usam porcentagem, ok? Porém, não necessariamente gráfico de setor tem que ser em porcentagem. Olha o terceiro gráfico aqui, água armazenada por habitante no mundo. Nós temos os dados, os valores em dados absolutos, ou seja, é o número total mesmo dele e não a porcentagem. Dá para colocar em porcentagem? Dá também. Só que aí a gente vai fazer outros cálculos. Bom, prosseguindo. Algumas características desse tipo de gráfico. Primeiro e principal, ele tem como base o círculo, ou seja, sempre que você vai fazer um gráfico de setores, ou sempre que você vai identificar um gráfico de setores, ele tem como base um círculo. No terceiro exemplo, está só a figura plana do círculo. Enquanto nos outros dois, a gente tem uma figura tridimensional, que são representados por cilindros, ok? Já falei aqui que é cilindro em algumas aulas anteriores. Mas o gráfico é construído sobre uma base do cilindro, na qual é um círculo, ok? No gráfico sobre distribuição de água doce do Brasil, esse daqui, a figura é separada para dar mais destaque a cada uma das regiões, que, como veremos, são chamados de setores, Como eu queria destacar melhor cada região, eu posso fazer o gráfico de setores e separar cada um deles.
Aqui eu tinha tudo junto. Dá uma boa visualização? Dá. Só que essa aqui, ó, destaca melhor, não é? Essa daqui também dá para eu entender direitinho o que está acontecendo. Mas você pode notar que esse daqui, ó, os dados eles são mais chamativos, são mais apresentáveis. Então isso aqui vai de acordo com vocês, de acordo com quem faz o gráfico, como que ele quer apresentar melhor os dados. Acredito que vocês já estudaram sobre apresentação de dados, tratamento de informação seria o tema total. A escolha de um gráfico, por exemplo, você vai escolher um gráfico de linha, um gráfico de barras, um de setor, a escolha que você vai usar para o gráfico faz toda a diferença na apresentação de dados. Vocês vão aprofundar mais nisso em aulas futuras. Bom, isso que eu já falei, não. Os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes, vem na forma percentual. Olha só, maioria das vezes. Mas também pode aparecer em valores absolutos, como no terceiro gráfico, ok? Tá, mas o que é um setor circular? Primeiramente, setor circular é construído em uma circunferência, em um círculo. Sabe a diferença entre círculo e circunferência? Pensa o seguinte, circunferência é só o comprimento em volta, vamos chamar aqui da bola, tá? Vamos falar de uma linguagem mais simples, tá? Vamos chamar isso aqui de uma bola. Só que uma bola fatiada, tá? Só peguei uma fatia dela. Então, ó, circunferência é o entorno. O círculo é tudo. Isso aqui tudo. Então a gente diz que a circunferência é o comprimento. Círculo, a área, o espaço que ela ocupa todo. Toda circunferência, círculo, ou círculo, possui um centro, aqui chamado de O. A distância do centro até a circunferência é chamado de raio, ok? E o que é um setor circular? É eu pegar um pedacinho dele, ó, observem, eu cortei um pedacinho da circunferência e destaquei. Ele é separado por 2 raios, ok? E um pedacinho aqui, que é o que a gente chama de setor da circunferência. Outra coisa, todo setor circular tem um ângulo central, isso aqui é muito importante. Por quê? Para a gente construir um gráfico de setores, a gente vai fazer correspondência da porcentagem com esse ângulo central, ok? É ele que é importante no nosso caso. Falta também um dado do círculo e da circunferência. Do círculo, no caso, que é o diâmetro. Diâmetro seria eu cortar a circunferência de uma ponta a outra, passando pelo centro, tá? Lembrem-se disso. Esses são todos os nossos dados da nossa circunferência, setor circular. A gente pode falar que é uma fatia da circunferência. Ele tem um ângulo central, ok? Talvez fique melhor vocês entenderem por uma analogia, que no caso será uma pizza. Observem. A circunferência é a borda da pizza, a borda recheada, tá? O círculo é a pizza inteira. Um setor circular é uma fatia da pizza. Bonitinho, né, gente? O raio é esse ladinho aqui da pizza, ok? Da fatia da pizza. Que mais que eu tenho que falar? Círculo, circunferência, raio. Bom, o centro é o pontinho lá no meio onde todas as fatias se encontram.
Bom, resumindo é isso. Ficou mais fácil de entender assim? Então, eu vi um círculo lá. Lembra da pizza? Circunferência é o entorno, é em volta. Círculo, a pizza inteira. Setor circular, uma fatia da pizza, que pode ser do tamanho que eu quiser, desde que não seja maior que a pizza, obviamente, né? O raio é uma lateral da fatia da pizza e o diâmetro é quando eu corto ela atravessando, ok? Bom, então resumindo, setor circular é uma região limitada por 2 raios e um arco da circunferência, ok? Então, ó, 2 raios e um arco da circunferência. A soma das medidas dos ângulos de todos os setores circulares de um círculo é 360. Então, separei em vários, vamos pegar aqui a pizza, cortei várias fatias de tamanhos diferentes. Não importa o tamanho, são diferentes. Se eu juntar todos, que eles vão ter um ângulo central aqui, se eu juntar todos os ângulos centrais, vai dar a soma 360 graus. Bom, o que mais que eu tenho que falar disso? Então, parte importante. Quando nós estivermos trabalhando no setor circular para construir gráficos, e sempre que vocês se depararem com um círculo, o total de graus de um círculo é 360. Não se esqueçam. Sempre 360. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é um setor circular. Esqueceu o que é cada elemento aqui? Lembra da pizza, que não tem como errar, ok? Tenham um bom estudo em casa. Revisem esses conceitos de setor circular. O que é, como que ele funciona, qual que é a dimensão dele. Se possível, anotem num caderno separado cada um desses termos aqui, o que é o raio, o que é a circunferência, o que é o círculo, setor circular e o que a gente mais vai usar, o que é um arco, né? É um pedacinho lá da circunferência. E o ângulo central, o que é o ângulo central de um setor circular, ok? Até a nossa próxima aula. Bons estudos em casa.